Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É, Esse vídeo que eu tô gravando é para complementar aquela série de 4 vídeos, se eu não me engano, que eu já fiz, ou 3, sobre programação em Python, introdução à programação em Python, para a disciplina de algoritmos e estruturas de dados, agora nesse semestre, algoritmos e estruturas de dados 2, né, como material complementar às aulas, as aulas da professora Rubia. Naqueles vídeos, porque eu fiquei um ano quase, né, sem gravar nenhum vídeo. Aqueles vídeos eles têm tudo que é preciso saber para programar. Ali você tem a sintaxe de praticamente qualquer coisa que você precisa para programar. Você sabe printar uma variável, você sabe atribuir valor a uma variável, você sabe receber uma informação do usuário, você sabe criar uma lista, você sabe criar uma função, você sabe, etc, etc, etc. Sabe criar um loop, enfim. É, então aqueles vídeos, eles têm tudo o que você precisa para saber programar. O que falta é a parte difícil mesmo, que é elaborar um algoritmo e executar ele, criar ele mesmo. Um paralelo bom seria assim: digamos que você quer aprender uma língua nova, digamos que você quer aprender russo. Bom, russo tem um alfabeto completamente diferente do nosso alfabeto do português, né? Eles usam o alfabeto cirílico, tem outras letras com outros fonemas. Aqueles 3 vídeos é como se você tivesse aprendido o alfabeto cirílico. Você sabe quais são as letras, qual é o som de cada letra, você sabe associar letras diferentes para formar palavras, né? Formar conjuntos de letras. Mas você não sabe necessariamente falar russo a partir disso. Você pode, junto com um dicionário, ir aprendendo cada palavra e, com o tempo, aprendendo a falar russo. Que seria o equivalente aqui na programação, por exemplo, se você pegasse a biblioteca do Python e ficasse xeretando o que cada função faz, de cada biblioteca, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você conseguiria, eventualmente, aprender a programar assim. Mas é mais fácil você ter um guia, né, alguma referência, para entender como é que faz esses códigos de uma forma mais fácil, né? Aprender mais fácil, que nem fazer uma aula de russo em vez de tentar aprender na mão. Porque aprender a sintaxe, né, o alfabeto é fácil. Em um mês qualquer pessoa consegue aprender o que cada letra é, que som tem. Em um mêsinho qualquer pessoa consegue aprender. Fazer um for de i até de 0 até n, nananana. Isso é fácil. Difícil é você visualizar um algoritmo que você quer fazer, um algoritmo da matemática, ou um algoritmo para um outro software qualquer, e você colocar ele no código. Essa é a parte difícil. Então, eu criei aqui uma biblioteca de matrizes que tem todas as funções, pelo menos as funções mais básicas para você trabalhar com matrizes. É, Antes de falar sobre isso, eu quero mostrar um outro código, que é esse aqui. Você pode ver que aqui a gente tem duas funções, test_v e test_l. Elas são bem parecidas, as operações aqui dentro são as mesmas, mas essa aqui recebe 3 variáveis, essa aqui recebe uma lista. O que eu quero mostrar é uma questão que é o seguinte: eu tenho 3 variáveis a, b e c que têm os valores 1, 2 e 3. E eu tenho uma lista L com os elementos 1, 2 e 3. Ou seja, aqui tecnicamente é a mesma coisa, né? 3 variáveis com 3 valores diferentes, uma lista com 3 índices com 3 valores diferentes. Os mesmos 3 valores daqui, né? Eu vou printar as 3 variáveis, executar o meu teste V e depois printar as 3 variáveis de novo. Depois eu vou fazer coisa parecida com a lista. Eu vou printar a lista, eu vou executar o teste L e vou printar a lista de novo. Se eu executo esse código, você pode ver aqui que ele mostrou os valores A, B e C, e depois de executar a função mostrou de novo. Ou seja, tudo normal, né? O que aconteceu aqui dentro da função teste_v não influenciou em nada as variáveis lá no meu código original. Mas, quando eu fiz com a lista tem os valores 1, 2 e 3, mas depois de executar a função, os valores mudaram completamente. Ele multiplicou por 2 dentro do o valor de 0, substituiu por 42 o valor de 1 e substituiu por bom dia o valor de 2. E isso alterou a minha lista do lado de fora da função. Por que isso acontece? Eu não vou entrar nos detalhes de como funciona isso computacionalmente lá nos códigos internos do Python, da sua memória, etc. Até porque eu não tenho esse domínio.
Mas basicamente, quando você coloca uma lista como parâmetro, né, como argumento de uma função, a lista o que ela armazena é como se fosse um conjunto de endereços. Então, no endereço 0 vai ter 1, no endereço 1 vai ter 2, no endereço 3 vai ter. No endereço 2 vai ter 3, aqui no caso essa nossa listinha. Quando você coloca a lista aqui, esse U0 é o endereço igual, no meu L0. Então é como se eu fosse lá na casa desse valor e mudasse ele. Então, quando a lista do lado de fora tentar ir lá no endereço para pegar o valor, como acontece aqui no nosso printl, esse valor vai estar alterado. É como se a lista fosse uma lista de endereços. Sei lá, rua não sei o que, a nossa L0 seria rua não sei o que. Daí você bota lá, é uma casa cinza. Se dentro de uma função você vai lá no endereço tananã, e pinta a casa de cinza para laranja, quando outra pessoa, fora da função, nada a ver, for lá no endereço tananã, a casa vai estar laranja. Porque você mudou lá no endereço. É diferente do que acontece em variáveis. Quando você coloca uma variável aqui, como parâmetro do, da função, ele só pega esse valor aqui. Então, esse teste ABC, ele vai executar o teste com 1, 2, 3. Aqui ele está executando com essa listinha de endereços que é o nosso L. Entenderam? É mais ou menos assim que funciona. Por que eu estou falando isso? Porque tem que prestar muita atenção quando você está executando uma função com uma lista, com um parâmetro, para você não alterar ela dentro da função, quando você não quer alterar ela do lado de fora da função. Porque se você fizer isso, você vai bagunçar tudo. Às vezes você quer fazer um procedimento dentro da função e que permaneça inalterado do lado de fora, e se você não tomar cuidado, você vai bagunçar tudo. Eu vou explicar aqui mais para frente como a gente faz para lidar com isso. Na minha biblioteca matriz, eu importei duas coisas. A primeira é a biblioteca copy. O que essa aqui faz? Ela basicamente serve para que eu possa criar um vetor, uma lista, igual a outra. Ou seja, eu vou poder alterar esta minha lista cópia sem me preocupar em atrapalhar a minha lista original, né? Então, assim, é como se você fizesse um backup da sua lista original. Você faz uma cópia para você bagunçar com essa cópia, a sua original está lá tranquila. E eu importei também o fraction. O que é o fraction? Quando você coloca lá no seu Python, deixa eu vir aqui no teste. Eu vou trocar aqui, eu vou colocar um print 1 dividido por 2. Quando eu executar, ele vai me retornar 0.5. Ou seja, quando ele está fazendo a operação de dividir 1 por 2 e retornando o valor real dessa divisão. Mas e se eu não quiser? Eu quiser trabalhar com a fração, eu tenho como? Tem, utilizando a fraction aqui. Se eu colocar aqui fraction, 2, eu vou ter que dar um import do fractions. Então eu vou ter que vir aqui em cima e colocar import. Opa. Se eu colocar aqui from fractions, import fraction, quando eu executar o código fraction 1/2, ele vai retornar para mim 1/2. E se eu quiser fazer, por exemplo, fraction 1/2 mais 1, ele teria que retornar 1,5 se fosse em reais, né? Ou 3 por 2 se fosse fração, que é o que ele vai fazer aqui para mim. 3 por 2, beleza? Então aqui você permite trabalhar com frações na hora de executar o seu código. Isso é muito bom, porque quando você converte para reais, e você tem aquelas dízimas periódicas, tipo 1/3, que é 0,33333, ele não armazena a dízima periódica inteira, evidentemente, porque ela é infinita. Então ele armazena como se fosse a ideia de uma dízima periódica, 0,33333 até umas 16 casas. Agora, se você somar valores nessa dízima, subtrair, multiplicar, nananana, e no final multiplicar por 3, pode ser que, como ele não trabalha com a dízima perfeita, o final, se o seu resultado era para ser 5, ele vai ser agora 4,999997. E nesse caso não é o que a gente quer, né? A gente queria que desse o 5 exato. Senão a gente tem que arredondar,
E como você vai saber se o valor que você está arredondando era para ser arredondado mesmo? Ou às vezes ele era para ser arredondado até uma casa decimal, né? Tipo assim, às vezes era para resultar 4,5, resultou 4,49999. Como é que você vai fazer aquele arredonde para 4,5 e não para 4, né? Enfim, tem muitas complicações de se trabalhar com números reais. Então eu importei o fractions aqui para minha matriz, porque muitas vezes a gente vai trabalhar com frações, né? Quando a gente está calculando determinantes, quando a gente está diagonalizando uma matriz, muitas vezes vão aparecer frações ali. Então eu coloquei aqui o fraction para me deixar seguro disso. Primeira coisa que eu fiz, eu defini uma função frac choose num, que seria alguma coisa como de fração para número. Esta minha função, ela vai receber uma matriz e se essa fração for um número inteiro, vai transformar a fração num número inteiro. Se a fração for um número não inteiro, for um número racional, real, etc. Bom, racional, né, porque é uma fração. Ele vai transformar na parte real desse número. Por que eu fiz isso? Porque fica mais bonitinho quando todos os elementos da sua matriz estão em número, né, e não em fração. Eu uso as frações só para fazer as contas, sem precisar me preocupar com dízimas e coisas afins. Tá? Essa aqui é basicamente a função. Eu não vou explicar muito ela, porque ela é uma função só por estética. Eu não preciso dela, dá para fazer tudo isso sem ela, mas como eu estou usando ela por estética, eu coloquei ela aqui. E ela não é muito complicada. Você cria uma cópia de A, isso aqui inclusive deveria ser uma deep copy. Só uma breve correção, copy.deepcopy de A. Então, a nossa matriz, a nossa variável B vai receber a matriz A copiada. MN são as linhas e as colunas da matriz A, e ele vai percorrer a matriz, né? E se o valor inteiro, né, converter para inteiro a fração for a mesma coisa que a fração, substitui a fração por inteiro. Se não for, substitui pela versão real, porque real sempre vai ser, né? Nenhuma fração de números inteiros vai resultar um valor não real. Então, aqui a gente converte a nossa matriz que está toda em frações para uma matriz toda em números inteiros ou reais. Aqui temos as funções utilizando algoritmos de Euclides para MMC e MDC. Não quero contar, né? MDC e MMC. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Aqui tinha que ter um return M. Por algum motivo não tem. Mas assim, coisas mais simples, não é sobre matrizes. É porque pode vir a ser necessário, então eu criei aqui. Agora vamos lá, falar de matrizes. Eu vou explicar passo a passo cada uma dessas funções para assegurar que vocês entendam a ideia do algoritmo. É o melhor jeito de fazer o algoritmo? Provavelmente não. Mas é como eu gosto de fazer, é como eu me sinto confortável fazendo, é como é intuitivo para mim fazer o algoritmo. E eu acredito que se vocês conhecerem como eu faço, pode ser que seja mais fácil para vocês ou decorarem como eu faço, ou concordarem como eu faço, né? Verem, eu faria assim também. Ou então criarem os próprios jeitos de cada um de resolver. Eu acredito que com eu mostrando fica mais fácil. Então vamos lá. Função cria matriz. É uma função que recebe como parâmetro mn, que são valores inteiros, e a gente vai declarar a variável a como uma lista vazia, né? Eu estou aqui com uma telinha aqui em cima que eu acho que eu consigo demonstrar melhor. Então a gente vai ter que a vai receber uma. Calma que eu borrei ele. Vou dar uns Ctrl Z aqui. A gente tem a que recebe uma lista vazia. Certo? Coisa lá grandona que a gente vai fazer uma matriz aqui dentro. Então é bacana deixar ela bem grandona. Daí vamos lá. Por i indo de 0 a m, ou seja, vamos percorrer o que seria o tamanho a quantidade de linhas da matriz, a gente vai adicionar uma lista vazia dentro da matriz, certo?
Então a gente vai vir aqui e colocar uma lista vazia. Opa, eu borrei ali embaixo de novo. A gente vai colocar aqui uma lista vazia. Beleza? Show. Daí agora de J, indo de 0 a N, que é o número de colunas da nossa matriz, a gente vai colocar dentro da linha I, que a gente acabou de criar, a gente vai colocar um valor inteiro equivalente ao que o usuário informar. Aqui eu coloquei por estética o format, para colocar aqui certinho onde você está inserindo o valor. Isso aqui é só estética, tá? Importante que você está colocando dentro da linha I, você está colocando o valor inteiro do que o usuário informar. Isso que importa, beleza? Ou seja, executando o código seria assim, ele vai criar essa lista vazia, que nem eu fiz aqui em cima, e vamos lá, j igual a 0. Então a gente vai colocar aqui o nosso valor A00. Beleza? Daí, vírgula, daí vai executar de novo. Daí vai ser o A01. Daí de novo, vai ser o nosso A02. Show? Vamos supor aqui uma matriz 3x3 para facilitar a nossa vida, né? Beleza. Fechou o loop do J, ele vai para o próximo loop do I. Ele vai criar uma outra vazia aqui dentro. Agora vai ser, quando entrar no loop do J, vai ser A10. Depois A11. Depois A12. Show de bola? Perfeito. Daí mais uma execução, mais uma matriz, mais uma lista, que vai ser a nossa A20, a nossa A21 e a nossa A22. Show de bola. Isso aqui é a nossa matriz, perfeito? Isso aqui que a gente fez nesses dois loopings de I e J foi criar uma matriz M por M. No caso, peguei uma matriz 6x3 para dar uns exemplos mais fáceis para a gente. Isso aqui eu criei a matriz M por N. Eu fiz também o cria matriz Q, que recebe somente um valor N. Matriz Q de matriz quadrada. Então isso aqui é para criar especificamente matrizes quadradas de ordem N. O código é literalmente o mesmo. A diferença é que aqui é de, em vez de ser M e N, é N e N. Porque, né, a matriz quadrada ela é N por N. Então, eu precisava criar isso aqui? Não. Eu poderia utilizar o próprio cria matriz. Daí, em vez de colocar o valor M, eu colocaria o valor M e o valor N iguais. O resultado seria o mesmo. Isso aqui eu fiz só porque às vezes você está fazendo um exercício que você trabalha só com matrizes quadradas, você não precisa vir e declarar esse valor de M. Você declara só o de N e vida que segue. O código é igual. Beleza. Eu fiz também o cria matriz nula, que ele também recebe MN e ele vai criar uma matriz do mesmo método anterior, só que dessa vez, ao invés do usuário informar um valor, vai ser o valor zero, né? Que é uma matriz nula, é uma matriz M por N, todos os elementos são zero. Bem tranquilo. Cria identidade, esse aqui tem um passinho a mais, né? Esse aqui, ele é para você criar uma matriz de identidade de ordem N. Qual que é o critério da matriz de identidade? A diagonal principal dela é todas de uns, enquanto todos os elementos são zero. Bom, o caminho mais fácil para resolver isso é, bom, se todos os elementos são zero, exceto as diagonais principais, eu posso criar uma matriz nula. Aqui, ó, já estou chamando uma função que eu criei dentro de outra. Eu posso criar uma matriz nula n por n. Eu crio uma matriz nula n por n, e daí a única coisa que eu preciso fazer é adicionar na diagonal principal os valores 1, todos 1. Então eu faço um for de 0 a n, que nossos valores que tem os índices de coluna e linha iguais, I, ou seja, 0, 0, 1, 1, 2, 2, por aí vai, eles vão receber 1. Então a gente vai ter uma matriz nula, que a diagonal principal é cheia de 1s, ou seja, uma matriz de identidade. Beleza. Esses são os criadores de matrizes, vocês provavelmente já fizeram alguns desses. Isso aqui é só explicando por cima. Aqui eu criei uma categoria de testes. Teste identidade. O que ele vai receber? Ele vai receber uma matriz A. M vai ser o tamanho de A.
Podia ser N, porque, enfim, a matriz vai ser quadrada, então não faz muita diferença. E a primeira coisa que ele vai fazer, ó, se a quantidade de linhas for diferente da quantidade de colunas, por que isso aqui é quantidade de colunas? Voltando pro desenho aqui. Opa! Bom, o que é o len A0? A0 seria isso aqui, né? Melhor, perdão. O A0 seria isso aqui, certo? Essa aqui é a nossa A0. É o índice zero da nossa A. O len de A seria 1, 2, 3, que é a quantidade de linhas que tem nossa matriz. Por isso que o M é igual ao len A. O len A0 é a quantidade de elementos desta coisinha aqui, que é o nosso A0. Esse aqui é o nosso A0. Quantos elementos ele tem? 3, que é o número de colunas da nossa matriz. Então, o que ele está testando aqui basicamente é: se a quantidade de linhas for diferente da quantidade de colunas, já retorna falso, porque uma matriz de identidade tem que ser quadrada, né? Então, se o número de linhas é diferente do número de colunas, ela não é quadrada, se não é quadrada, não é identidade. Então, ele vai retornar falso se passar nesse critério aqui. Se não for, ou seja, se for igual o número de linhas e colunas, a gente vai entrar num for de I até M, depois um for de J até M, e a gente vai fazer o teste. Qual que é o teste? Se I for igual a J, ou seja, se for A00, A11, A22, por aí vai, o que a gente quer? A gente quer que o nosso valor seja 1. Se ele for diferente de 1, a gente retorna que é falso. Isso aqui não é uma matriz de identidade. Da mesma forma, se A for diferente de J, se I for diferente de J, ou seja, né, se não passar nesse critério aqui, e se o A e J for diferente de 0, ou seja, nesses casos aqui, o A10, o A20, o A21, A01, A02, A13, se esses valores não forem 0, quer dizer que também não é uma matriz de identidade, porque a matriz de identidade tem que ser tudo 0 menos a diagonal principal, que é 1. Então ele vai dar um return false para nós, beleza? Se ele passar por tudo isso aqui, intacto, sem errar em nada, ele vai retornar verdadeiro, porque quer dizer que realmente é uma matriz de identidade. Perfeito? Essa é uma funçãozinha bem tranquila para testar se uma matriz é identidade ou não. Exibidor de matriz. Se você mandar o seu código printar uma matriz, né? Cria matriz A igual cria matriz, um monte de coisa, e mandar print A, ele vai colocar tudo numa linha só. Vai ficar uma coisa bem estranha. Eu não vou executar aqui agora para mostrar isso, mas vocês podem testar na casa de vocês, testar o código, vocês vão ver que se você coloca print e dentro do print uma matriz, o resultado ele é muito difícil de visualizar que é uma matriz. Ele não vai mostrar igual tá ali no nosso desenho, bonitinho, separadinho, vai ficar um negócio muito confuso. Então o que eu fiz? Eu criei uma função print matriz. O que ela vai fazer? Ela vai pegar a quantidade de linhas da matriz e vai printar linha a linha, né? Aí é a nossa linha. Então, quando A for igual a 0, quando I for igual a 0, ele vai printar isso aqui, ó. Depois isso aqui, depois isso aqui, um embaixo do outro, bonitinho, bem igual você vê uma matriz quando você faz ela no papel. Essa é a função desse código. E eu coloquei um print a mais aqui no final, só para ele dar uma quebra de linha a mais e não ficar tudo grudado. Essa é a função print matriz. Seletores. Aqui a gente começa a falar de coisas com mais capacidade usual. Muitas vezes, quando você está trabalhando com matrizes, né, está diagonalizando ou utilizando operadores sobre matrizes, você, né, para fazer um escalonamento gaussiano, etc., você não quer olhar e trabalhar em cima da matriz inteira.
Você quer escolher uma linha ou escolher uma coluna e analisar ela especificamente. Para que serve o seletor de linha? Ele vai receber uma matriz A, um índice L para uma linha, ou seja, se eu quero trabalhar na linha primeira, né, a linha 0, eu vou colocar 0 aqui quando eu estiver chamando a função. Então ele recebe a matriz, o índice da linha e um R, que por padrão vai ser igual a 0. O que é o R? É basicamente, às vezes você não quer nem olhar para a linha inteira, você quer olhar só para uma parte da linha. Esse R é assim, ele vai olhar para aquela linha a partir de um índice R. Por isso que o padrão é 0. Porque se eu quiser a linha inteira, eu quero que comece do 0 e vai até o último tamanho da linha. Mas se não for, se eu quiser, por exemplo, ver só os últimos, os elementos da minha, da minha linha, do terceiro índice para frente. Então eu vou colocar 3 quando eu estiver chamando essa linha. Né? Então é uma matriz, sei lá, 3 por 10. Eu quero ver só os últimos. Eu não quero ver o 01, não quero ver o 00, nem o 01, nem o 02. Eu quero ver só o 03, 04, 05, 06. Então eu vou colocar aqui o índice que eu quero começar a ver a lista. A linha. Espero que tenha ficado mais ou menos clara a ideia. Então eu vou atribuir a quantidade de colunas da matriz no meu N e criar uma lista vazia. Essa lista vazia, ela vai de R, por isso, né, o índice inicial, até N, que é o tamanho, a quantidade de elementos que tem cada linha. Ele vai colocar na minha lista vazia o valor de L, né, a linha que eu estou procurando, e I, que é o índice do elemento na linha. E no final vai retornar esse vetor para mim. Então eu vou conseguir, de certa forma, destacar uma linha da matriz para usar ela como eu quiser. E eu fiz também um irmão dessa função, que é o seleciona coluna. Mesma coisa. A é a matriz, C é o índice da coluna, R é o índice por onde eu quero começar a pegar. M é o número de linhas da matriz. V é vetor vazio. A cada execução do for indo de R a M, eu vou pegar o valor I, C e colocar no meu vetor. Então, digamos que o meu C fosse meu C fosse 0 e o meu R fosse 1. Eu ia pegar só esses valores aqui, ó, no meu desenho aqui em cima. Só o A10 e o A20. O A00 não entra porque ele está para trás do R que eu informei. Se eu quisesse da coluna 3, né, no caso 2, todos os elementos. Eu colocaria o meu A igual a minha matriz, o meu C igual a 2 e eu ia pegar só isso aqui. Beleza? É assim que funciona. Para que isso aqui é útil? Bom, digamos que você tenha montado uma matriz que ela é equivalente a um sistema linear. A última coluninha ali é a solução da matriz, né? Vai ser, sei lá, os coeficientes de x, y, z, nananana, e a última linha ali vai ser as respostas do meu sistema. Se eu quiser separar só as respostas para fazer alguma coisa, posso utilizar aqui o seleciona coluna, por exemplo. Outra funçãozinha que eu criei. Essa aqui ela opera sobre listas, mas como eu falei, por exemplo, eu posso extrair listas de matrizes. E eu posso querer, por exemplo, o índice do menor elemento não nulo do vetor. Eu vou usar isso aqui para calcular diagonais, porque para escolher o elemento para ser pivô da minha diagonal. O que ele vai fazer? Ele vai receber um vetor U, né? Um vetor é uma lista, né? Quando você está trabalhando VGA, o vetor você escreve ele como uma lista, né? Uma matriz de uma linha só. Eu vou receber um vetor U, que é, por exemplo, que retorna aqui do seleciona coluna, do seleciona linhas, retorna vetores. T vai ser igual ao tamanho do meu vetor U. E eu vou criar uma lista vazia, que é o meu VNN, que é vetor não nulos.
Daí, para ir indo de 0 a t, eu vou verificar se o valor na posição é diferente de 0, ou seja, se ele é não nulo. Se ele for não nulo, coloca dentro do meu vetor de não nulos. Vai executar isso para a lista inteira, pegar cada valor, se for não nulo, coloca lá, se não for, não coloca, etc. Beleza. Se o meu VNN continuar vazio depois disso, é porque não tem nenhum valor não nulo nesse vetor. Se não tem nenhum valor não nulo, qual que vai ser o índice de um elemento não nulo no vetor? Não vai ter. Então eu coloquei ele para retornar -1, que assim, é um índice que não existe, né? Não existe nenhum índice que que satisfaça a minha necessidade de, de não ter valor não nulo. Então eu vou ter que retornar um valor que não é um índice nenhum, né? Então, se não tiver valor não nulo, retorna -1. Se tiver valor não nulo, ele vai retornar o índice no meu vetor original do menor valor não nulo. Beleza? Então, se tiver algum valor não nulo, ele vai retornar para mim o índice do valor não nulo na lista original. Importante ser na lista original, porque eu quero o índice na lista original e não o índice nos meus vetores não nulos. Porque digamos que seja a minha lista original seja 0, 1, 2. O menor valor não nulo é 1. Mas na minha lista de valores não nulos, vai ter só 1 e 2. O índice lá vai ser 0, mas o índice que eu quero na minha lista original é 1, né? Que é a posição que ele está. 0, 1, 2 é o 1. Então é assim que funciona. Este retorna o menor valor não nulo de um vetor 1 qualquer. Agora vamos lá. Operações de matrizes, né? Aquilo que a gente vê em álgebra linear, alguns provavelmente viram na escola, etc. Multiplica escalar vetor. Tenho um vetor, U, um escalar E. Eu quero multiplicar um pelo outro. Na matemática, o que você faz? Você distribui, né, os valores do escalar multiplicando cada elemento do vetor. É o que a gente vai fazer aqui. T é o tamanho do vetor. V é uma cópia do vetor U, né? Como a gente vai mexer dentro dele, a gente não quer mexer na original, lembra que eu falei? Você não quer mexer no seu original. Você quer só saber como é que seria a linha original multiplicada por E. Eu não quero que mude a minha linha original. Então, eu vou fazer uma cópia dela numa variável V. Para ir indo de 0 a t, o VI vai ser igual esse escalar vezes o valor de UI. Tranquilão. E vai retornar o V, né? O mais importante aqui é lembrar da cópia de segurança, né? A cópia de segurança da nossa vetor U. Multiplica escalar linha. Quando estão fazendo uma eliminação gaussiana, às vezes quer multiplicar uma linha específica da matriz por um escalar. Que é o que ele vai fazer aqui. Vai receber uma matriz A, um índice de uma linha L e um escalar E. Cria uma cópia de segurança de A numa B. Cria um vetor, que é o seleciona linha AL, né? Aquela outra função que a gente usou lá em cima. Vai selecionar a linha L da matriz. E vai trocar a linha L da nossa matriz B pelo multiplica escalar vetor ali de cima de V e E. Olha só, a gente está usando várias funções que a gente já criou para fazer uma função que seria mais complexa. Então a gente, né, fez uma associaçãozinha inteira. Essa função, ela só chama funções. Uma função para copiar A, uma função para escolher uma linha de A e uma função para multiplicar o escalar dessa linha e colocar na minha matriz B, que vai retornar. Tá? Então, a matriz vai ser igual, a diferença é que eu vou ter multiplicado por um escalar, uma linha específica. Multiplica escalar coluna, mesma coisa, né? Recebe A, C e E. A diferença aqui é que, perceba aqui no nosso desenho, a linha ela é um elemento da matriz, né? Esta linha que eu estou selecionando aqui, ela inteira é um elemento da minha lista A, que é a nossa matriz. Agora, a coluna ela é meio que ela não existe na matriz no Python, né?
A coluna ela são elementos diferentes de listas diferentes. Então eu não tenho como selecionar a minha linha. Eu até consigo selecionar minha coluna com aquela função lá de cima. Mas depois, para inserir os valores na minha matriz, dá um trabalhinho a mais. Porque ali no multiplica escalar linha, eu estou substituindo essa linha inteira por ela vezes o escalar. Aqui eu não tenho como substituir diretamente a coluna aqui, né? Então eu fiz um forzinho que percorre a minha matriz, trocando cada elemento por escalar vezes o elemento original. Tranquilíssimo, tranquilíssimo. E retorna a minha matriz B no final. O detalhezinho que tem que prestar atenção é só esse. A linha ela não é um elemento da matriz. A matriz no Python ela é uma lista de listas. Cada lista, dentro da lista original, é uma linha. A coluna ela é uma coisa fantasiosa que a gente tem, né? A gente consegue trabalhar com uma coluna, mas ela meio que não existe numa matriz, porque a matriz é só uma lista com várias listas dentro. Então, tem esse detalhezinho aqui que não tem no multiplica linha, né? Permuta linha. Mesma operação clássica que a gente usa na eliminação gaussiana, no cálculo de, enfim, qualquer coisa que você precisa diagonalizar uma matriz, etc. Dado uma matriz A, trocar a linha 1 pela linha 2. Tranquilíssimo, né? B é uma cópia de A, V é o seleciona a linha L1, B, L1 recebe a linha L2 e a BL2 recebe a linha que a gente selecionou. A gente precisa criar essa variável reserva para fazer, né? Porque senão, no instante que eu trocasse a linha L1 pela L2 e eu viesse aqui tocar a L2 pela L1, aí minha L1 já ia ser igual a L2 porque eu fiz isso aqui atrás, né? Então eu preciso guardar o valor da L1 num lugar seguro, que é a minha variável V, meu vetor V, daí eu venho atribuo aqui. Retorna B, tranquilo. Soma a linha. Novamente, diagonalização e eliminação gaussiana, a gente tem que pegar sempre uma linha e somar ou subtrair ela multiplicada por um escalar. Né? A gente faz isso com uma certa frequência na, na eliminação gaussiana. Então, matriz A, L1, L2 e um escalar. Por padrão eu deixei 1, mas enfim. Via de regra, você tem que multiplicar por um escalar na hora de subtrair. Aí a gente vai pegar essa linha 1 e somar ela multiplicada pelo escalar na linha 2. Nesse jeito que eu fiz aqui, é importante prestar atenção. A linha 2 vai receber a linha 1 multiplicada por um escalar. É assim que eu escrevi aqui. Então, N é o número de colunas da nossa matriz, B é uma cópia da nossa matriz. Um vetor vai ser igual ao multiplica escalar vetor do seleciona linha A1 vezes E, né? Multiplica escalar vetor. A gente vai selecionar a linha L1 e vai multiplicar por escalar esta linha, e o escalar é o E que foi informado lá no parâmetro da função. Você pode separar isso aqui em várias variáveis para ficar bem visível o que você está fazendo, mas isso aqui é o que a gente está fazendo. Depois, a gente vai percorrer de 0 a n, trocando os valores da L2 e somando neles o valor de VI. Tranquilíssimo. Retorna B no final. Transformadores de matriz. O que eu chamei de transformadores de matriz? Tudo que a gente faz como matriz para transformar ela em uma outra matriz que a gente tem alguma utilidade, né? Primeiro e mais simples, transposta da matriz A. Vai receber uma matriz A, M é o tamanho da matriz A, de linhas, N é o tamanho das colunas, quantidade de colunas, B é uma matriz vazia. Para cada I indo de 0 a N, lembrando, a transposta de uma matriz M por N é uma matriz N por M, né? Porque as linhas vão virar colunas, as colunas vão virar linhas. Então agora a gente vai fazer o contrário. Em vez de ser I indo até M, vai ser I indo até N de navio.
E o J também, ele vai agora de 0, ao invés de N de navio, ele vai para M de macaco. Então é I indo de 0 até N, J indo de 0 até M. Para cada linha, a gente vai criar uma linha na matriz B, e o BI vai receber o AJI, né? É o contrário. Se fosse para copiar a matriz, seria IJ recebe IJ, mas como é a transposta, IJ recebe JI. É diferente, é o contrário. Retorna a matriz B no final. Tem outro jeito de fazer isso aqui? Tem outros jeitos. Você pode, enfim, muitos jeitos de fazer. Você pode usar o seleciona linha, seleciona coluna. Você seleciona a coluna I, coloca a coluna I na linha I do B. Tem muitos jeitos. Eu fiz aqui, jeitozinho bem simples, tranquilo. Creio que todos vocês consigam visualizar o que está acontecendo aqui. Né? É importante lembrar que a transposta ela é uma N por M, e não uma M por N, porque ela é o contrário do original. Ampliada matriz. Ou matriz aumentada também, né? Dada uma matriz A e uma matriz B, ele vai criar a matriz aumentada AB, né? Igual a gente faz para fazer a inversa de uma matriz. Você pega ela, amplia com a identidade do mesmo tamanho e tenta fazer as operações até que a parte da esquerda vire a identidade, a da direita vire a sua inversa. Então, é útil criar essa matriz ampliada AB. M é a quantidade de linhas de A, C, que vai ser a nossa ampliada, uma lista vazia. Se a quantidade de linhas for igual, tem que ser igual, senão a gente não tem como ampliar, né? Não tem como você criar uma 3x3 e uma 5x5 aqui do lado, não encaixa, né? Tem que ser do mesmo tamanho. Pelo menos a quantidade de linhas tem que ser igual, né? Pode ser uma 3 por 5 e com uma 3 por 1. Você consegue, mas não consegue com uma 3 por 3 e uma 5 por 5. Não tem como. Para ir indo de 0 a M, C vai receber uma cópia da linha I de A. Vai copiar as linhas de A na C. Daí, eu criei um try except aqui. Por quê? Se a minha matriz B for uma matriz, vai executar tranquilo. Se for um vetor, por exemplo, você quer resolver um sistema linear, uma matriz 3x3 de coeficientes, mais uma matriz 3x1, né, um vetor coluna com as soluções. Você quer ampliar, criar ampliada 3x4. Para não ter que trabalhar com vetor coluna, você pode trabalhar com vetor coluna. Mas eu resolvi trabalhar com um vetor normal, que é, em vez de 3 por 1, ele é 1 por 3. Se for esse o caso, esse len B0 não vai funcionar, porque o B0 vai ser um elemento do meu vetorzinho. E se eu colocar um elemento de um vetor dentro de um len, ele dá um erro de tipo. Porque o len ele trabalha com listas e não com elementos, né? Não com valores. Então, ele vai dar esse try, vai dar erro bem aqui. Se for um vetor, se for uma matriz vai dar certo, mas se for um vetor vai dar errado. E se der esse erro, eu quero colocar o II e não o IJ, porque não tem J num vetorzinho, vetor linha. Não tem esse J, porque ela já é uma linha, não tem linhas dentro da, de um vetor linha. Então, isso aqui tem strike except. Como eu falei, você pode converter o vetor em um vetor coluna, daí pegar o inner, fazer tudo certinho, tudo bonitinho, você pode. Eu criei assim, porque eu não sei, achei mais fácil de resolver enquanto eu estava fazendo. No final de tudo, retorna C. Lembrando que tem esse critério. M, o número de linhas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Senão, o nosso C vai continuar essa vazia. Tá? Então, se não for possível ampliar a matriz, vai retornar só uma matriz vazia mesmo. Desconecta a matriz, ele vai fazer o contrário de ampliar a matriz. Então eu vou ter uma matriz ampliada, eu vou separar ela.
vai receber uma matriz A, que vai ser a ampliada, e um número T, que é quantos elementos eu quero separar, né? Então eu tenho uma matriz 3x3, amplio ela com uma 3x1, fica uma 3x4. Se eu quiser separar novamente em 3x3 o 3x1, eu vou colocar meu T aqui igual a 3, que daí a minha primeira vai ficar 3x3, o resto, que é só 1, fica ali para minha outra matriz, certo? Agora, digamos que eu peguei uma 3x3, uma 3x1, e eu vou criar uma 3x4, e agora eu quero separar ela em duas matrizes 3x2, né? Duas matrizes meio a meio. Daí aqui nesse T eu vou colocar 2. M é o tamanho, a quantidade de linhas, N é a quantidade de colunas, duas matrizes vazias, porque eu vou precisar de duas matrizes dessa vez, e coloco uma linha vazia dentro de cada. Para J indo de 0 a T, coloca na minha primeira matriz. Para J indo de T a N, coloca na minha segunda matriz. Ou seja, se for uma 3x4 e o meu T for 3, o primeiro, segundo, terceiro valor vai para essa primeira aqui. E os valores restantes de T a N, no caso 1, vai ir para cá. Certo? Deixa eu fazer aqui no desenho para mostrar. Então, se essa aqui é a minha matriz ampliada e eu quero separar nessa e nessa, eu coloco um T igual a 2. Esse valor vai para a primeira, esse valor vai para a segunda, esse valor para a terceira. Esse vai para a primeira, esse vai para a primeira, esse vai para a segunda. Eu falei terceira antes, né? Primeira, primeira, segunda. Primeira, primeira, segunda, primeira, primeira, segunda. Uma 3x2 e uma 3x1. Beleza? No final, retorna B e C. Então, quando eu for atribuir o resultado disso aqui lá no meu código, eu tenho que atribuir em duas coisas, né? Eu tenho que pegar duas variáveis e colocar esses dois valores. Aqui está o demônio de 7 cabeças. Diagonal matriz. Diagonalizar uma matriz. Não é trivial diagonalizar uma matriz. É um procedimento algorítmico que exige um certo nível de pensamento para elaborar. Passei uma tarde inteira tentando fazer um jeitinho mais simples de explicar isso aqui. E eu fiz assim. Tem dois contextos que a gente pode querer diagonalizar uma matriz. Para fazer uma inversa e para calcular o determinante. Para calcular o determinante, serve triangular a matriz. Triangular a matriz é mais rápido que diagonalizar a matriz. Mas, por questão de poupar meu tempo, eu fiz só o diagonalizador de matriz. A não ser que você esteja trabalhando com uma matriz de ordem 700, a diferença de tempo de diagonalizar e triangular não é muita diferença. É relativamente tranquilo. Então, como é bem, né, a gente não vai digitar aqui uma matriz 700 por 700. Então, eu fiz desse jeito. Só criei a função diagonaliza matriz. Recebe uma matriz A e um valor verdadeiro ou falso, que diz se a gente está ou não calculando o determinante. Eu vou explicar para que serve isso aqui mais para frente. Mas basicamente, você está calculando determinante? Não, então não coloca nada. Não está calculando determinante? Então você vai colocar true nisso aqui. Vai ser importante. True ou 1, né? Porque 1 e true, computador, é a mesma coisa. Né? O bit mais simples de um computador é uma variável booleana de 0 ou 1, ligado, desligado, verdadeiro ou falso. Né? 0, 1, 0, 1, desligado, ligado, falso, verdadeiro. Né? Equivalências são essas. 0 equivale a falso, 1 equivale a verdadeiro. B vai ser uma cópia de A. M é a quantidade de linhas de A. T igual a 1. Isso aqui só é importante para calcular o determinante. Percorrendo cada linha da matriz, a gente vai selecionar uma coluna da matriz. A coluna I, começando do elemento I. Ou seja, voltar para o exemplo. Esse I vai começar no zero. Então eu vou pegar a minha primeira coluna a partir do elemento I. Por quê? Isso aqui eu vou usar para escolher o pivô
da minha diagonalização. Quando você está escolhendo o pivô, quando você está diagonalizando uma matriz, você vai escolher o pivô desses elementos, colocar aqui em cima. Vai zerar essa coluna, fazendo operações a partir disso aqui, né? Vai subtrair isso aqui, aqui. Melhor, subtrair isso aqui, aqui. Depois subtrair isso aqui, aqui. Tudo isso multiplicado por algum escalar que zere estes elementos aqui. Quando esses elementos estiverem zerados, a gente vem para esta coluna aqui. Mas a gente quer a coluna inteira? Não. O nosso pivô agora vai ser este elemento 1, 1. Então a gente vai escolher o menor desse. A gente não quer mexer essa linha aqui. Essa linha que a gente já, já, já livrou essa coluna, essa linha aqui fica intacta lá em cima, porque o primeiro elemento já vai ser 1 ou um outro valor. Esses aqui já estão zerados, a gente quer deixar isso aqui lá em cima quietinha, tranquilíssima, tranquilíssima. A gente não quer mexer nessa linha mais. Então, quando a gente selecionar essa coluna, a gente não vai querer ela inteira, a gente vai querer só esses aqui. Desses aqui, a gente vai escolher um pivô, colocar o pivô, né, pegar a linha do pivô, colocar aqui e vai pegar esse valor, ver qual é o escalar certo, subtrair esta linha aqui nessa aqui, essa linha aqui nesta aqui. Né? É o algoritmo de calcular uma diagonalização qualquer. Beleza? E daí, por último, a gente vai olhar para esta coluna aqui. A essa altura já vai ser 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Aí vai olhar para esta coluna. Todos os elementos? Não. Só este aqui. Este aqui vai ser o nosso pivô. A gente vai ver qual número a gente tem que multiplicar para subtrair desta linha, esta, desta linha, esta, até ficar 0, 0, 0, 0, 0, 0, se possível. Se possível. Pode ser que não dê. Então, novamente, a gente vai selecionar da matriz B a coluna de índice I e a partir do elemento I. Espero que seja claro o que isso aqui está fazendo e por que isso aqui está fazendo. Se o menor valor da minha coluna, o índice do menor valor da minha coluna, for menos 1, a gente pula todo esse for para o próximo loop. Por quê? Quando que o menor do vetor retorna menos 1? Quando não tem nenhum valor não nulo. Se nesta linha aqui, por exemplo, todos os valores são zero, o menor do vetor vai retornar menos 1. Né? O menor do vetor desta coluna vai retornar menos 1. Nesse caso, tem como diagonalizar essa matriz? Não. Não tem como diagonalizar uma matriz nesse caso. O que eu vou fazer então? Eu vou tentar diagonalizar a partir daqui. E depois daqui, e etc. Por quê? Porque vai chegar mais perto de uma diagonalizada. Né? Vai chegar mais perto de uma matriz diagonalizada o possível. Mas não se dá uma matriz diagonal. Porque tem uma coluna só de zeros. Então, se tudo aqui for zero, por consequência, o índice do menor do vetor for menos 1, pula o loop para o próximo, para a próxima coluna. Beleza? Show de bola. Agora, se não, a gente vai continuar. Índice do pivô vai ser o menor do vetor mais 1. Por quê? Digamos que você está na segunda parte. Você está aqui. E você descobriu que o menor valor é este A21 aqui. O índice dele na coluna que a gente selecionou vai ser 1. Porque vai ser desses aqui, o segundo elemento, esse aqui. Mas o índice desse valor na coluna da matriz é 2, né? É o índice 2 aqui, ó. É o A21. Então, por mais que nessa coluna seja o índice 1, nesta coluna é o índice 2. Como que a gente corrige isso? Somando I no valor.
do nosso índice do pivô. Se o índice do pivô for diferente do I, ou seja, se nesta coluna, por exemplo, o menor valor for este aqui, isto aqui é 2 e o nosso I é 0. Se for diferente, a gente vai ter que botar isto aqui, aqui. Correto? Porque a gente tem que permutar as linhas para colocar o pivô na sua posição correta. Se isto aqui for o menor valor, a gente tem que permutar essas duas. Quando que ele vai ser o menor valor? Quando que ele vai... A gente vai ter que fazer isso quando o nosso I, o nosso menor do vetor, tiver um índice diferente do nosso índice 0. E depois 1, e depois 2, e depois 3, ad eterno. Então, se o índice do pivô for diferente do índice que a gente está agora, a gente tem que permutar as matrizes. Então, a gente vai permutar a linha de B, a linha I, com a linha I pivô. Se você estiver calculando determinante, que é isso aqui que a gente formou lá em cima, se você estiver calculando determinante, o resultado disso é que você tem que multiplicar o determinante desta matriz por menos 1. Então, se estiver calculando determinante, não custa nada multiplicar o determinante por menos 1. Correto? E por fim, a gente coloca... a gente vai ter definido qual é o nosso pivô e vai colocar o valor dele numa variável chamada pivô. Que é só para a gente carregar com mais facilidade o valor do pivô. Né? Se o pivô for aqui, no caso ele vai ser, né, porque a gente já vai ter colocado ele no lugar. Se o pivô for aqui, para não ter que chamar ele de B e I toda vez, eu vou chamar ele só por pivô. Se o pivô é diferente de 1, eu tenho que fazer mais uma coisa. Eu tenho que multiplicar essa linha por algum valor que faça o pivô virar 1. Por quê? Porque é mais fácil trabalhar. Você poderia fazer um MMC dos valores, dividir pelo MDC desse valor com este, multiplicar aqui, somar aqui, depois fazer o MMC deste valor com este, multiplicar aqui, somar aqui. Poderia, mas eu achei mais fácil assim. Se você quiser fazer um código mais otimizado, você pode fazer o MMC dos valores, MDC dos valores, e aí você vai ter um código mais bonitinho. Aqui eu escolhi não só diagonalizar a matriz, como transformar ela na própria identidade. Isso vai ser útil tanto para o cálculo de inversa, quanto para o cálculo de determinante. O cálculo de determinante não é necessário, mas eu achei mais fácil para economizar tempo e dedos digitando. Se o pivô for diferente de 1, eu vou multiplicar ele por 1 dividido pelo pivô. A linha inteira vai ser multiplicada, a linha I inteira vai ser multiplicada por 1 dividido pelo pivô. Lembra que eu falei dos fractions? Eu estou usando ele aqui porque se meu pivô, por exemplo, for 3 e eu tiver algum outro valor 1 na minha linha, ele vai ficar 1/3, que é muito mais fácil trabalhar do que 0,33333333333. Se eu estiver calculando determinante, eu não só, quando eu faço essa operação de multiplicar uma linha por um escalar, eu tenho que multiplicar o meu determinante pelo pivô. Né? É consequência de estar manipulando a matriz que eu estou determinando também. Beleza. Então, a essa altura, a gente tem o nosso pivô no seu lugar e a gente sabe que ele é 1. O que eu faço agora? Eu vou percorrer linha a linha, somando na linha da matriz B, a matriz I na linha J, menos o valor de BJI. Ou seja, nesta linha aqui, vamos supor que essa aqui é a minha linha J. A minha linha I é esta aqui, né? Que é a linha onde eu estou o pivô. Supondo que a gente está neste pivô aqui.
Esta aqui é minha linha I. Vamos supor que esta aqui seja minha linha J. Ok? Eu quero somar somar nesta linha aqui menos essa vezes o quê? Vezes este valor. Por quê? Porque aqui eu sei que é 1. O meu pivô eu sei que é 1. Se eu subtrair este valor vezes essa linha, eu sei que aqui vai ficar 0. Aqui, não faço a menor ideia. Problema para a próxima execução do meu for i em range 0m. Nesta execução, o que eu quero? Que este valor seja 1, este seja 0 e este seja 0. Então, eu vou subtrair desta linha J a linha I vezes este valor. Ou seja, menos 1 vezes BJI. Entendido? Espero que sim. Esta função ela é confusa. Eu demorei algumas horas para fazer ela funcionar 100%, mas eu espero que tenha sido proveitoso. Ok? Beleza. Esta operação aqui não altera o valor do determinante, então não preciso de fazer esse teste aqui dentro. Só altera o valor do determinante. Multiplicar uma linha por um escalar e permutar linhas. Beleza? Show. Se terminando toda essa execução, fazendo a diagonalização da matriz inteira, se eu estiver calculando determinante, eu vou retornar a matriz e o valor do determinante. Por que eu sei que esse é o valor do determinante? Porque se eu diagonalizei essa matriz até a identidade, o valor que multiplica a identidade é, por si só, o determinante da matriz original. Porque o determinante da identidade é 1. D vezes I tem que ser igual. D vezes o determinante de I tem que ser igual a determinante da original. Determinante da I é 1. D vezes 1, que é o próprio D, é o determinante da original. Então vai retornar a matriz original e o valor D. Isso só é verdadeiro se a gente tiver realmente chegado na identidade. Outra hora eu vou utilizar aquele teste de identidade lá do começo do código para verificar se esta aqui é a identidade e, por consequência, definir que esse aqui é o determinante. Agora, se eu não estiver calculando o determinante, eu só quero a matriz B. Eu fiz uma gambiarra para economizar funções. Essa matriz ela serve tanto para diagonalizar matrizes quanto para calcular determinantes. Ok? Terminando isso, operações em matrizes. Soma matriz AB. Se elas tiverem tamanho compatível, ou seja, se o número de linhas da primeira for igual ao da segunda, o número de colunas da primeira for igual ao da segunda, se isso é verdadeiro, C é uma cópia de A, que em cada elemento recebe o elemento de B. C vai ser igual a mais B. Tranquilíssimo. Multiplica a matriz. Outro que pode ser chatinho, né? Quando você está fazendo papel, multiplicando matrizes, isso é cansativo, é demorado, é muito fácil de errar, né? Mas, na nossa definição, como que é a soma de matrizes? Deixa eu pegar aqui no meu coisinha aqui. Dada uma matriz A, M por P, vezes uma matriz B, P por N, isto vai ser igual a uma matriz C, M por N. Certo? Tal que cada valor C e J da minha matriz C aqui vai ser igual
a somatória de K indo a P, melhor, deixa eu deixar mais bonitinho aqui, né? De K igual a 1, no caso, né? Mas no nosso caso aqui vai ser 0, mas de 1 a P de A I K vezes B K J. Correto? Esta é a nossa formulinha para multiplicar matrizes lá em álgebra linear. Eu vou reproduzir esta formulinha aqui. Como? Primeira coisa, testar se as matrizes são compatíveis. M é a quantidade de linhas de A, P é a quantidade de colunas de A, N é a quantidade de linhas de A. C é uma matriz vazia. Se P, quantidade de colunas de A, é igual à quantidade de linhas de B, a gente está satisfeito o critério para multiplicar as matrizes. C vai ser uma matriz nula M por N. Por quê? Porque eu não vou somar em cada valor de C A vezes B. Então, o valor original C0 não muda nada, que isso aqui vai ser igual. Né? O primeiro elemento vai ser 0 mais o que a multiplicação. Então, tá tudo certo. Para ir indo de 0 a M, J indo de 0 a N, a gente vai fazer o nosso somatório. De K indo de 0 a P, C e J é igual a somatório, ou seja, o valor antigo de C e J, mais AIK vezes BKJ. Ok? Esse valor inicial vai ser 0. Quando K for 0, vai ser isso aqui, porque a gente vai somar em 0, né? Antes aqui é 0. O valor de cada C e J é 0. Então aqui vai ser 0 mais AI0, B0J. Quando K for 1, vai ser o valor antigo mais AI1 vezes B1J. E vai assim até terminar o K. Cada valor de C e J feito, a gente retorna C, que é a nossa multiplicação das matrizes. Esta função e esta função aqui de diagonalizar a matriz são as mais chatinhas. Mas nada diabólico. Beleza? Criei aqui uma inverte matriz, que ela vai basicamente usar matrizes, funções que a gente já fez. Dado uma matriz A, M por N. Se M for igual a N, ou seja, se ela for quadrada, a gente vai verificar se ela é identidade. Se ela não for quadrada, nem tem identidade. Melhor, nem tem inversa. Vai retornar isso aqui vazio, né? Se ela for quadrada, ID vai ser igual a identidade de ordem N. Agora que eu vi que o meu CRI identidade está escrito errado, né? Mas dá para você entender. Tá, identidade. Cria identidade de ordem N na ID. A gente vai criar a matriz ampliada A com ID, né? Matriz ampliada da matriz com a identidade. A gente vai diagonalizar essa matriz ampliada. A matriz ampliada, ela não tem diagonal, porque ela é M por 2M, né? É uma 3, tá? 3 por 3, ampliada com uma 3 por 3, fica uma 3 por 6. Mas ele vai tentar diagonalizar, se ela tem 3 linhas, as primeiras 3 linhas. Ou seja, ela vai diagonalizar só a primeira metade da nossa matriz ampliada. Como eu falei, esse código diagonal matriz, ele está todo cheio de, de, de futricagem, assim, tá cheio de gambiarra. Cheio de gambiarra.
Ele funciona aqui, porque ele vai receber uma matriz A, M por 3M, e vai executar só de M a M. Então ele só vai tentar diagonalizar a primeira parte à esquerda. No caso, ele vai tentar transformar em identidade. Parcela, né, par e B recebem, desconecta a matriz diagonalizada, né? Inv recebeu diagonal matriz. Amp. Par e B recebem, desconecta a matriz. Esta aqui, a ampliada diagonalizada, com N. O que é N? É o número de colunas. Então, se podia ser M, né? Porque, enfim, o M e o N tem que ser iguais. Mas se a minha matriz original era M por M, eu anexei nela uma identidade M por M. Agora eu quero separar, eu vou diagonalizar, e agora eu quero separar o M, M por M de novo. Vai ficar duas M por M de novo. Então, par vai receber a primeira metade, M por M, e B vai receber a segunda metade, M por M. Se par for a identidade, o que isso quer dizer? Que a gente conseguiu diagonalizar perfeitamente a nossa matriz ampliada. Se isto não aconteceu, se a par não for a identidade, quer dizer que a gente não tem inversa dessa matriz. Então a gente retorna vazio. Se não, se par for a identidade, a gente vai retornar B, que é a nossa inversa. Perceba, calcular a inversa dá um trabalho do cacete. Mas aqui a gente só usou funções que a gente já tem e poupou muito trabalho. Como para diagonalizar a matriz? Eu usei fractions lá dentro. Eu vou tirar o fractions, né? Eu vou fazer a B receber fract to num B. E daí sim eu retorno B. Beleza? Calcular determinante? Mesma coisa. Eu vou receber uma matriz A. Se ela for quadrada, B vai receber uma cópia de A. E eu vou tentar diagonalizar a matriz B para calcular o determinante. Lembrando, na diagonaliza matriz, se o det é verdadeiro, ele vai calcular o determinante aqui, vai calcular o determinante aqui e vai retornar o dzinho lá para fora. Então, nesse caso, a matriz diagonalizada vai receber isso aqui, né? Isso aqui vai receber a matriz diagonalizada e isso aqui vai receber o valor do determinante calculado. Se esta matriz aqui for a identidade, quer dizer que este valor é o valor determinante da nossa matriz. Se não, não. Ok? No caso, se não for a identidade, é porque a gente não conseguiu identar aquela matriz. Ou seja, alguma linha ou alguma coluna ficou só zeros. Porque lembrem, esse é o critério para não ser possível transformar em diagonal. A gente só não consegue transformar ela em identidade quando alguma linha ou alguma coluna é zero, lá no código de diagonalização. Então, se ela não for diagonalizável, se ela não se tornar identidade, é porque o determinante é zero. Porque o determinante de uma matriz que tem uma linha só de zeros ou uma coluna só de zeros é zero. Então ele vai retornar zero se não for a identidade e vai retornar D, que no caso vai ser o nosso determinante se ela for a identidade. Foram essas as funções que eu criei. Eu fiz também uma main aqui, que é uma bateria de testes. Vocês vão ver que aqui tem o cria matriz, tem o cria matriz quadrada, tem o print matriz, tem o multiplica matriz, tem o inverte matriz, tem o soma matriz.
tem o determinante matriz. E eu acho que é isso. Dentro dessas funções já tem todas as outras funções que a gente criou, né? Então eu aqui consigo testar todas as funções que a gente fez. Talvez tenha uma função ou outra que eu criei que não está presente em nenhuma dessas aqui. Mas as mais importantes estão, né? As operações em matrizes, as, as inversões, etc. E eu vou disponibilizar a biblioteca para quem quiser testar, quem quiser modificar, sem ser vontade. Eu vou. Agora, eu separei um testezinho específico, uns valores aqui, para a gente executar. Se eu puxar meu código, a minha M1 é uma matriz 2x3, que tem esses valores aqui. 3, 2, 0, 2, 1, 0. A minha M2 é 1, 0, 0, 1, 1, 1. E a minha matriz 3 é uma matriz quadrada. 8, 0, menos 2, 9. True. Vamos lá. M1 é uma matriz 2x3, né? 2x3. 3, 2, 0, 2, 1, 0. Show. Minha matriz 2 é uma matriz 3x2. 1, 0, 0, 1, 1, 0. 1, 1. 1, 0, 0, 1, 1, 1. Show. A minha matriz 3 é uma matriz quadrada. 8, 0, menos 2, 9. Show de bola. Tudo certinho até aqui. M4 vai ser igual a M1 vezes M2. Eu não vou fazer né, 1 a 1 a cada multiplicação, mas a gente tem aqui a matriz 3, 2, 2, 1. Podem jogar no chat GPT para ver se isso é o resultado de multiplicar M1 por M2. Vou confiar que sim. No caso, eu já testei e sei que sim, mas tudo bem. Né? Façam o teste em casa. A minha M5 vai ser a inversa de M4. No caso, vou jogar, né, que é aqui, né? M5 é o inverte matriz M4, que no caso é esta aqui. Novamente, quem quiser teste. É... A minha M6 vai ser a M3, que é a quadrada que a gente informou, mais a M5, que é essa inversa que a gente acabou de fazer, que dá essa 7206. Por fim, o determinante desta M6 é 42, a resposta. Todas testadas as funções que criamos, eu vou deixar disponibilizada para vocês, para que se divirtam brincando com elas, testando elas, vendo formas diferentes de fazer as mesmas funções. Existem mais N funções com matrizes que vocês podem fazer. Eu espero que eu tenha ajudado, pelo menos, para ter uma ideia de como criar funções, como fazer um algoritmo, né? Visualizar essa questão de que você está sempre chamando funções que você já criou em outras funções e construir essa ideia de como fazer um algoritmo que você já sabe fazer da matemática na computação, no Python, né? Porque, evidentemente, se eu fosse fazer na mão uma multiplicação de duas matrizes 5 por 5, eu ia demorar um dia inteiro. Ele faz isso aqui em questões de segundos. Então é muito bom você saber utilizar a computação ao seu favor. Eu espero que tenha ajudado e boa sorte, bons estudos.